Gênesis, lá no capítulo 1, até chegar aqui, a gente vai ver que Deus dava ordem, as coisas apareciam. Deus falava, haja luz, houve luz. Haja separação entre água e terra, houve a separação. Ele foi criando o peixe, as aves. Em momento nenhum, Deus chegou e trabalhou com a mão dele. Só teve uma criação que Deus teve o cuidado de chegar e criar. Ele mesmo chegar aqui, com a mão lá e vamos fazer aqui, vamos fazer ali, que foi quem? Nós, né? Então a gente vê que a gente somos o quê? Uma criação especial. Eu sou especial, você é especial, né? Nós somos especiais, a gente tem que ter isso dentro de nós. Espera aí. De tudo que Deus criou, a única criação que Ele teve o trabalho de vir aqui, colocar a mão para fazer, foi o homem, né? Foi o homem. Ele veio ali, pegou o pó da terra, criou aquele boneco ali. Depois que aquele boneco criou, estava lá, ele olhou e falou, peraí, falta algo. Aí foi quando ele veio e soprou nas narinas, né, daquele boneco, e esse boneco tornou o quê? Alma vivente, né? Ou seja, nós temos dentro de nós algo divino, né? Sabe aquela parcela que a gente tem, poxa, isso daqui tá certo, pô, aquilo ali tá errado. Sabe aquele tino que volta e meia a gente tem, pô, mas isso daqui não tá certo. Alguma coisa ali, a gente vai fazer alguma coisa e tem aquela coisa que lá dentro do íntimo, ó, isso daí não tá certo. Mas a gente acaba o quê? Não dando ouvido e acaba praticando, e quando a gente vai ver, a gente fica entristecido. Ou seja, o sopro divino, né? Algo divino que está dentro de nós, que Deus colocou dentro de nós, que ainda nos dá isso daí. Só que o pecado veio e separou, fez aquela separação do homem e Deus, né? A Bíblia fala que quando Deus chegou para o homem e falou, você pode comer de tudo, menos daquele fruto ali, porque o dia que você comer, você vai morrer. Deus não estava falando para Adão que ele ia ter uma morte do seu corpo físico. Bom dia. Que Adão ia comer aquele fruto e de repente Adão ia já capotar, né? Ia cair duro, não. Deus estava falando que a partir do momento que Adão comesse aquele fruto ali, ele ia morrer, mas morrer em que sentido? Ele ia perder aquele contato com Deus. Porque até então, que Deus criou o homem foi para quê? Para que o homem fosse autodependente de Deus. Não é? Deus jamais criou o homem para o homem ser independente. Não é? Deus criou o homem para o homem ser totalmente dependente dele. Não é? E Deus fica muito satisfeito quando na hora do nosso aperto, na hora da nossa necessidade, que a gente chega até Ele e expõe para Ele. Chega para Ele e fala, Deus, mas não está dando. É o que Deus mais gosta que o ser humano faça. Só que o ser humano, não, eu vou conseguir tudo. Eu sou bom, eu sou capacitado, né? Eu sou um bambambam. E continua aí teimando longe de Deus, né? Mas Deus criou o homem realmente para isso, para que o homem viesse o quê? Depender dele. A criação da mulher. No segundo relato, né, se a gente pegar lá em Gênesis mesmo, no capítulo 2, a partir do versículo 18, aí vem a parte que Deus cria a mulher, né? E tomou o Senhor o homem e pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerá. No dia em que dela comeres, certamente morrerá. Por que a ciência do bem e do mal? A ciência do bem e do mal, ou seja, o homem ia ter um conhecimento, o homem ia ser independente na questão de que a serpente chega lá para Eva e fala, ó Eva, Deus falou que não era para você comer, porque se você comer, você vai ser igual a ele, Se você comer desse fruto aí, você vai ser igual a ele. Então Deus não quer que você seja igual a ele. E aí atiçou ali na mulher aquela vontade de ir lá e comer aquele fruto, Porque até então o homem era totalmente dependente de Deus. Creio que para Adão fazer qualquer coisa, a Bíblia relata aqui, para você continuar lendo, que todo dia à tarde Deus vinha até a terra para conversar com Adão. Que privilégio, Pensou? O próprio Deus está ali face a face com Adão, Que privilégio que Adão tinha, De toda a tarde estar ali no jardim e Deus vinha começar a conversar com ele. E aí creio eu que era nessa hora que Adão chegava para Deus e falava, mas Deus, e aquilo ali, como é que eu faço? Ô Deus, e aquilo outro ali, como é que eu faço? O que trouxe
O que o fruto do conhecimento do bem e do mal trouxe para nós até hoje? Alguém tem ideia? Falta independência. Ou não? Amanhã é segunda-feira. Concorda? Você já sabe o que você vai fazer amanhã. Eu já sei tudo que eu vou fazer amanhã. Eu precisei perguntar para Deus. Eu estudei. Não. Entendeu? Eu não precisei perguntar para Deus. Por quê? Foi isso que eu herdei de Adão e de Eva. Está dentro do ser humano. Infelizmente, Adão e Eva pecou e isso se estendeu a nós. Por quê? Quem era Adão e Eva no início? Era o nosso representante legal. Né? Eles deram vazão, eles vacilaram lá e a consequência disso daí veio para toda a raça humana. Não veio? Mas que nem o homem e a mulher. Às vezes a gente tem medo de falar, se eu descobrir quem inventou o trabalho, eu mato ele. Adão. Não, mas quem inventou o trabalho foi Deus. Mas a gente não ia se cansar como a gente se cansa hoje. Né? Mulher que quando vai ter a luz, né, que tem aquela dor que é terrível, né? Minha esposa ela sofreu as duas dores de parto, né? Tanto a normal quanto no último teve que ir para cesárea, há 8 anos atrás. Então, não sei se você já teve filho. Então, tipo assim, mas se essa dor aí, por que eu tenho essa dor? Por que a mulher tem essa dor? Foi consequência do pecado de Eva lá atrás, porque Deus chega e fala para ela, já que vocês pecaram, Adão, agora você para comer você vai ter que, suar. Tem até uma ilustração que a gente volta e meia a gente está brincando na igreja, que é o seguinte, um homem chega e fala para a família, a partir de hoje a gente vai viver pela fé. A partir de hoje eu não vou trabalhar mais e Deus vai providenciar o pão. E ali dá o primeiro dia, a família toda com fome, dá o segundo dia, aí no terceiro dia já ali, na hora do almoço, o homem resolve ir no banheiro, quando ele chega lá tem aquele pão caprichado em cima da mesa. E aí ele chega para a esposa, não falei que Deus ia providenciar o pão está lá em cima da mesa. Aí toda vez que o homem ia lá atrás desse pão para pegar o pão para comer, o pão corria dele. E ali foi uma luta mais ou menos de umas 2-3 horas ali, ele correndo atrás daquele pão e não conseguia. Até o ponto de ele ficar exausto, sentar lá todo suado. Aí o pão vem até ele e fala, agora você pode me comer. Porque na Bíblia está falando que comerás do suor do teu rosto, né? Então, ou seja, foi a consequência de Adão. Ou seja, hoje para mim que as coisas, eu tenho que suar, né? A mulher para ter filho, ela ia ter filho? Ia ter filho. Mas não ia ser essa dor horrenda que é hoje, né? Mas pela consequência lá de Adão e Eva lá atrás, acabou acarretando um monte de coisa. Ou seja, acarretou o quê? Que nós acabamos perdendo o quê? A essência real do que Deus deixou para nós. Né? Ou seja, Deus não, jamais, como eu estava falando no início, Deus não criou o homem para o homem estar aí, né? Maltrapilho. Eu vi uma cena no domingo passado lá na Chácara Santo Antônio que eu falo para vocês, eu questionei, falei, mas Senhor, por que o ser humano vive uma situação dessa? A mulher abrindo um saco de lixo lá e catando coisa para comer. Né? E aí eu pego e falo, será que Deus criou o homem realmente para isso? Quando eu vejo uma cena dessa, sabe o que eu tenho dentro de mim? Eu falo, olha o diabo falando, eu existo. Né? Olha o diabo falando ali, eu existo, tá vendo onde eu levei o homem? Eu humilhei o homem. Por que o diabo quis humilhar tanto o homem? Né? Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Deus colocou o homem aqui na terra justamente para o homem o quê? Dominar a terra. Deus não deixou a terra aqui, não deixou o homem por acaso na terra. Deus colocou o homem aqui na terra para o homem dominar. Adão, você vai ter o domínio sobre tudo, sobre o peixe, sobre todos os animais, sobre todas as outras criaturas, você vai ter o domínio. Só que, na consequência aqui, quando ele come esse fruto abençoado aqui, ele acaba o quê? Perdendo esse domínio. Né? Ele acaba sendo o quê? Ali Deus pega, é a mesma coisa que Deus olha e fala, poxa, agora meu plano, acabou meu plano. E qual era o maior plano? Sempre foi o maior plano de Deus. Né? A gente pega e fala, não é um ponto de vista que a ciência dá, esse é um ponto de vista meu, Edson, é o ponto de vista do Edson, não é que ninguém me falou, não é o ponto de vista que, tá na Bíblia, tá lá não sei aonde, não. Quando Deus dá ordem, haja a separação da água e terra, a gente vê que já estava tudo formado. Quando a gente vê o versículo 1 do capítulo de Gênesis, e criou Deus os céus e a terra, está falando da criação original. O homem é uma criação adicional na terra. O homem é uma criação adicional na terra. Quando Deus fala, quando vai lá no versículo 1,
E criou Deus os céus e a terra. Deus está falando o quê? Da criação original. No versículo 2 a Bíblia diz o seguinte: e a terra era sem forma e vazia. Que sentido faz eu criar algo para ser sem forma e vazia? Tem algum sentido? E se a gente for para o original mesmo, lá no hebraico, esse versículo, ele na realidade, quando a Bíblia foi traduzida, ela acaba, ou seja, sendo adaptada para cada linguagem. Então ela acaba perdendo um pouco do foco. No original esse versículo diz assim: e a terra se tornou sem forma e vazia. Se ela se tornou, a gente entende que o quê? A ação de alguma coisa nela fez ela se tornar sem forma e vazia. Se a gente vai em Isaías 45, acho que o versículo 18 diz: eu não criei a terra para ela ser o caos que ela é. Eu criei a terra para ela ser habitada, não para ela ser o caos que ela se tornou. Ou seja, Deus criou a terra realmente para ela ser habitada. E o homem foi criado, colocado aqui para quê? Para que Deus viesse ter o domínio de novo sobre a terra. O domínio que ele perdeu para quem? Para Lúcifer. Quem era Lúcifer? Era um anjo de luz, Era um anjo que era o regente do coral de Deus. E ali ele se rebelou contra Deus, querendo colocar o trono dele acima de Deus. Se tem uma coisa que Deus não admite, é isso daí. Querer ser maior do que ele. Jamais. Deus sempre vai estar no topo. E Lúcifer, ele deixou isso crescer no coração dele. Não, eu vou colocar meu trono acima de Deus. E aí a Bíblia relata que Deus fez o quê? Precipitou Lúcifer do céu para algum lugar. Para onde que ele veio? Para a terra. Precipitou Deus dele do céu. Ele caiu para algum lugar. Se a gente pegar, agora vamos cair um pouquinho para o lado da ciência. Não adianta eu pegar e falar para vocês que não, os dinossauros não existiram. Adianta? Há quantos milhões de anos? 100 milhões de anos? 1 bilhão de anos? Não sei quantos milhões de anos atrás. Existia. Se a gente pegar a história do homem, do ser humano na Terra, alguém tem ideia de quantos anos está o ser humano na Terra? 6 mil anos. São só 6 mil anos que o homem existe. E os outros milhões de anos atrás, lá, os dinossauros da criação? Alguma coisa aconteceu que veio, que a Terra exterminou, entrou na era glacial, Pela ciência, um cometa bateu na Terra, a Terra saiu da sua órbita que ela estava e ali acabou-se a vida. E aí quando a gente chega lá em Gênesis, a gente vê que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus, ele não estaria ali à toa. Ou seja, Deus tinha julgado a terra. Deus julgou a terra e falou: não, vai ser o jeito a gente acabar com tudo. E Deus acabou com tudo, mandou água, acabou com tudo. Ou seja, lá de Noé, a gente tem a história do dilúvio de Noé. Antes de Noé, Deus já tinha acabado isso daqui em água. Deus já tinha julgado a terra mais uma vez. Tanto que quando ele fala, haja separação entre água e terra, a gente já vê que está tudo formado embaixo da água. Já está tudo lá. Então a gente foi criado aqui para quê? Para que Deus viesse ter o domínio da terra de novo. Aí o diabo vem e frustra os planos de Deus. E Deus, mais uma vez, Deus diz isso do ser humano? Não. Depois lá para frente a gente vai estar vendo. Não sei se hoje, que Deus deu uma alternativa. Aí o versículo 18 diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que esteja diante dele. Deus agora olha lá, vê todo mundo se arrumando, creio eu que o leão tinha a leoa, o cachorro tinha lá a cachorrinha, o gato tinha a gata, todo mundo tinha seu par. Porém o homem, não havia nada ali que se desse par com o homem. O que Deus faz? Deus cria agora o quê? A mulher, Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus, e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora que estivesse diante dele. E então Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E esse adormeceu e tomou das suas costelas e acerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher
e trouxe Adão. E disse Adão: esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne.